Como sempre, começamos com os mantras de vida de Luester, psicografado por João Nunes Maia. Confio nas palavras do Evangelho e procuro viver os preceitos das Escrituras. Livro dos Espíritos. Das ocupações e missões dos Espíritos, a pergunta 559. Os espíritos inferiores e imperfeitos também desempenham função útil no universo? Todos têm deveres a cumprir. Para a construção de um edifício, tanto o último do servente de pedreiro como o arquiteto são importantes. No livro O Céu e o Inferno, nós estamos falando sobre passagem, no sentido de morte. Passagem para o mundo espiritual. O momento do último suspiro não é, portanto, o mais penoso, porque quase sempre a alma não tem consciência de si mesma. Mas antes ela sofre pela desagregação da matéria durante as convulsões da agonia e depois pelas angústias da perturbação. Apressemo-nos a dizer que este estado não é geral. A intensidade e a duração do sofrimento são, como mencionamos, proporcionais à afinidade que existe entre o corpo e o perispírito. Quanto maior essa afinidade, mais os esforços do espírito para se soltar de seus laços são longos e penosos. Mas há pessoas nas quais a coesão é tão fraca que o desprendimento se opera por si mesmo e naturalmente. O espírito se separa do corpo como um fruto maduro se solta de seu caule. É o caso das mortes calmas e dos despertares tranquilos. O estado moral da alma é a causa principal que influi sobre a maior ou menor facilidade do desprendimento. A afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional ao apego do espírito à matéria. Ela atinge seu máximo no homem cujas preocupações se concentram todas na vida e nos gozos materiais. É quase inexistente naquele cuja alma purificada se identificou por antecipação com a vida espiritual, visto que a lentidão e a dificuldade da separação são proporcionais ao grau de purificação e de desmaterialização da alma, depende de cada um tornar essa passagem mais ou menos fácil ou penosa, agradável ou dolorosa. Posto isto, ao mesmo tempo, como teoria e como resultado de observação, resta-nos examinar a influência do gênero de morte sobre as sensações da alma no último momento. Na morte natural, aquela que resulta da extinção das forças vitais pela idade ou doença, o desprendimento se opera gradualmente. No homem cuja alma está desmaterializada e cujos pensamentos se desligaram das coisas terrestres, o desprendimento é quase completo antes da morte real. O corpo vive ainda a vida orgânica e a alma já entrou na vida espiritual e não está mais ligada ao corpo, a não ser por um laço tão fraco, que se rompe sem dificuldade no último batimento do coração. Nessa situação, o espírito pode ter já recuperado sua lucidez e ser testemunha consciente da extinção da vida de seu corpo, do qual está feliz de ter se libertado. Para ele, a perturbação é quase nula. Não é mais do que um momento de sono tranquilo do qual ele sai com uma indizível impressão de felicidade e de esperança. No homem material e sensual, aquele que viveu mais pelo corpo do que pelo espírito, para quem a vida espiritual não é nada, nem mesmo uma realidade em seu pensamento, tudo contribuiu para apertar os laços que o prendem à matéria. Nada veio afrouxá-los durante a vida. Com a aproximação da morte, o desprendimento se opera também por graus, mas com esforços contínuos.
As convulsões da agonia são um indício da luta travada pelo espírito que, por vezes, quer romper os laços que lhe resistem, e outras vezes se agarra a seu corpo, do qual uma força irresistível o arranca violentamente, parte por parte. O espírito apega-se tanto mais à vida corpórea, quanto não vê nada além. Ele sente que ela lhe escapa e quer segurá-la. Em vez de se abandonar ao movimento que o arrasta, ele resiste com todas as suas forças. Assim pode prolongar a luta durante dias, semanas, meses inteiros. Sem dúvida, nesse momento, o espírito não tem toda a sua lucidez. A perturbação começou muito tempo antes da morte, mas ele não sofre menos por isso. E o vazio em que se encontra, a incerteza do que lhe há de virá, juntam-se às suas angústias. A morte chega e nem tudo acabou. A perturbação continua, ele sente que vive, mas não sabe se é vida material ou vida espiritual. Continua a lutar até que as últimas amarras do perispírito sejam rompidas. A morte pôs um termo à doença efetiva, mas não acabou com suas consequências, enquanto existem pontos de contato entre o corpo e o perispírito. O espírito sente seus golpes e sofre. Bem diferente é a posição do espírito desmaterializado, mesmo nas doenças mais cruéis. Sendo muito fracos, os laços fluídicos que o unem ao corpo, eles se rompem sem nenhum abalo. Depois, sua confiança no futuro, que ele já entrevê pelo pensamento e às vezes mesmo em realidade, o faz encarar a morte como uma libertação e seus males como uma prova. Daí para ele uma calma moral e uma resignação que aliviam o sofrimento. Depois da morte, sendo esses laços instantaneamente rompidos, nenhuma reação dolorosa se opera nele. Ele se sente, ao despertar, livre e disposto, aliviado de um grande peso e muito alegre por não mais sofrer. Em Antologia dos Imortais, a segunda parte da poesia Desculpa, de Irene de Souza Pinto. Muita gente cai nas trevas por não achar no caminho brandura, silêncio e ninho no peito amigo de alguém. Inda que ofensas te cubram e lâminas te retalhem, que as tuas forças não falhem na força que espalha o bem. Desculpa constantemente o golpe, a pedrada, o insulto, apesar do pranto oculto, amargo, desolador. Quem tolera e quem perdoa, embora de alma ferida, encontra na própria vida o reino do eterno amor.